O sol estava quase se pondo quando John Rutten chegou em casa. Ao estacionar, ele notou algo estranho. O carro de sua esposa Cherry não estava na garagem. Isso não era comum, pois ela geralmente já estaria em casa naquele horário. Durante a tarde, John havia tentado ligar para ela algumas vezes, mas sem sucesso. Nada poderia ter preparado John para o que ele encontraria ao entrar na sala de estar. Havia vasos quebrados, móveis revirados, evidências claras de uma luta. E ali, no chão, diante da TV, estava sua esposa, Cherry, caída de bruços em uma grande poça de sangue. John ficou paralisado. O que poderia ter acontecido? Era 24 de fevereiro de 1986 e ele e Cherry haviam se casado há apenas 3 meses. Agora ele já era viúvo? Ficaram chocados? Então vem comigo que neste episódio sobre um crime real, vamos nos aprofundar na história de Cherry Rasmussen e descobrir como a inveja pode literalmente matar. Eu sou Lilica, apaixonada por livros e histórias policiais, e este é um Enredei, onde cada palavra pode ser uma nova pista. Oi, gente! Bem-vindos ao Enredei, o podcast que traz histórias policiais de ficção, adaptadas e narradas em um estilo de true crime, e algumas histórias de crimes reais que podem ter inspirado livros policiais ou que parecem ter saído diretamente das páginas de um romance. No episódio de hoje, vamos discutir um dos casos criminais cuja a resolução vai causar arrepios. No dia 24 de fevereiro de 1986, em uma pequena cidade perto de Los Angeles, a vida de Cherry Rasmussen foi tirada por quem jurou proteger e manter a ordem. Dito isso, vamos a alguns recados rápidos. O crime descrito neste episódio é real e não é recomendado para pessoas sensíveis. As informações foram obtidas em diferentes fontes na internet. Vou colocar os principais links consultados na descrição do episódio e no site enredeipodcast.com.br. Recados feitos, bora pro caso. Cherry Ray Rasmussen nasceu em 7 de fevereiro de 1957 em Washington, nos Estados Unidos. Pouco tempo depois, mudou com os pais para o Arizona, onde cresceu como uma típica garota americana. Muito dedicada aos estudos, ingressou na faculdade com apenas 16 anos em La Sierra University, na Califórnia. Após seu primeiro ano na faculdade, foi aceita no programa de enfermagem da Loma Linda, também na Califórnia, e transferiu-se para lá. Ao se formar, trabalhou na unidade de cuidados coronarianos do UCLA Medical Center e estudou para o mestrado em enfermagem que a UCLA lhe concedeu em 1980. A UCLA é a Universidade da Califórnia em Los Angeles. Logo depois de sua graduação, Cherry foi promovida a enfermeira-chefe da Unidade de Cuidados Coronarianos e de Observação da UCLA. Ela também foi nomeada professora clínica assistente de enfermagem, dando palestras para os alunos. Com menos de 30 anos, Cherry era a diretora de enfermagem do Glendale Adventist Medical Center. Ela também participava de seminários e dava aulas para outros enfermeiros. Cherry era muito dedicada à sua carreira e estava conquistando cada vez mais sucesso e espaço no meio acadêmico. Foi em uma festa em junho de 1984 que Cherry conheceu John Rutten. Ele era um engenheiro mecânico que tinha se graduado anos antes, em 1981, e estava trabalhando em uma empresa de tecnologia. Eles começaram a namorar logo depois, e em alguns meses estavam noivos. O casamento também aconteceu rapidamente, em novembro de 1985, e os dois foram morar em um condomínio que o pai de Cherry, Nels Rasmussen, tinha comprado para ela, preocupado com sua segurança e com a filha sempre chegando tarde da noite, sozinha em casa. O condomínio tinha uma garagem que dava acesso direto para que ela não precisasse andar pela rua ao voltar do trabalho tarde da noite. Quando John chegou em casa naquela noite de 24 de fevereiro de 1986, ele se deparou com cacos de vidro espalhados pela entrada. O BMW 318i de Cherry não estava lá, o que ele achou estranho, já que ela havia mencionado que passaria o dia todo em casa. Ao entrar na sala de estar, John se viu diante de uma cena devastadora.
Cherry estava morta no chão, baleada 3 vezes. O ambiente mostrava claros sinais de uma luta intensa. Um vaso de porcelana quebrado, uma marca de mão ensanguentada ao lado do botão de pânico do alarme e um aparador pesado tombado. Parecia que alguém havia tentado amarrá-la, e Cherry tinha ferimentos de defesa, além de um hematoma no rosto, provavelmente causado pelo cano de uma arma. No exame do corpo, o legista encontrou ainda uma marca de mordida no braço de Cherry e coletou um esfregaço para tipagem sanguínea. Em 1986, ainda não havia o exame de DNA como conhecemos hoje. Os detetives da cidade de Los Angeles, investigando o caso, rapidamente concluíram que Cherry havia sido surpreendida e morta por um ladrão. Ela estava usando um roupão e uma camisola, o que sugeriu que ela não estava esperando visitantes. A cena do crime parecia mostrar que o ladrão estava no processo de levar os equipamentos eletrônicos que foram deixados em uma pilha na base das escadas quando Cherry encontrou o ladrão. Joias haviam sido deixadas para trás e o veículo foi levado. O único outro item que parecia ter sido retirado da casa era a certidão de casamento do casal. Durante 23 anos o caso ficou em aberto. E vocês devem estar pensando: tá, se foi um roubo e não pegaram o ladrão, por que estão falando deste caso no Enredei? E a resposta é simples, e vai surpreender quem nunca ouviu falar deste caso. Quem cometeu este crime foi preso. Vocês estão sentados? Ela era uma profissional competente e respeitada do Departamento de Polícia de Los Angeles. Em uma reviravolta digna de um enredo de Agatha Christie, mas desta vez é uma história real, a detetive Stephanie Lazarus, até então vista como uma colega importante da divisão de roubo de obras de arte do Departamento de Polícia de Los Angeles, tornou-se o centro de uma investigação de homicídio que abalou as estruturas do departamento. Em uma operação cuidadosamente planejada, Lazarus foi chamada ao centro de detenção sob o pretexto de discutir um roubo de arte, apenas para ser confrontada com seu passado, a morte de Cherry Rasmussen. Mas quem é Stephanie Lazarus e como ela se encaixa nessa história? Para começarmos a entender essa conexão, precisamos retroceder um pouco no tempo, antes do casamento de Cherry e John. Estamos em Los Angeles, mais especificamente entre 1978 e 1982, quando John, um entusiasmado estudante de engenharia mecânica, estava curtindo a vida universitária na UCLA. E adivinhem quem cruzou seu caminho durante essa fase? Isso mesmo, Stephanie Lazarus, uma colega que estava se formando em ciência política e sociologia. Ambos compartilhavam uma paixão intensa por atividades físicas e se dedicavam a treinar com afinco. Eram atletas talentosos. Stephanie se destacava no time de basquete feminino da universidade. Para quem conhecia os dois, era evidente que havia uma química entre eles. Mas, curiosamente, os amigos de John notaram que Stephanie levava essa relação muito mais a sério do que ele. Para John, era o que a galera chama de amizade com benefícios. Uma relação que incluía momentos íntimos, mas sem qualquer compromisso sério, pelo menos na cabeça dele. Após a formatura, John começou a trabalhar em uma empresa de tecnologia chamada Data Products, que fabricava periféricos, mouse, teclado, essas coisas para computadores. Enquanto isso, Stephanie decidiu seguir um caminho diferente. Inicialmente, ela sonhava em ser advogada, mas logo percebeu que a carreira jurídica não era o que realmente desejava. Assim, em um período em que o Departamento de Polícia de Los Angeles buscava aumentar a presença feminina em suas fileiras, ela se inscreveu na Academia de Polícia. Depois de um intenso treinamento, tornou-se oficial em 1983. Durante todo o treinamento, Stephanie se destacou por sua determinação e força física. Seus colegas lembraram dela como uma verdadeira guerreira, sempre pronta para enfrentar qualquer desafio e trabalhar em equipe. Mas eles também lembraram de mais uma importante parte da vida de Stephanie. Ela falava sem parar de John como seu namorado da faculdade e de como os dois se davam bem e eram perfeitos um para o outro. Após se formar, ela se estabeleceu em Granada Hills e adquiriu um revólver pessoal como uma arma reserva, pronta para encarar sua primeira missão na divisão de Hollywood, uma área famosa por sua alta criminalidade. E vocês podem estar se perguntando, o que estava acontecendo em Hollywood naquela época? Bem, o moral dos policiais estava lá embaixo, após o escândalo dos ladrões de Hollywood, no qual alguns oficiais foram pegos roubando enquanto estavam de serviço. Era uma verdadeira selva urbana e Stephanie se destacou, mesmo em um ambiente predominantemente masculino e desafiador.
Imaginem a pressão e a tensão nesse ambiente. Stephanie, uma das poucas mulheres na divisão, precisava se provar constantemente. A vida no Departamento de Polícia de Los Angeles tinha suas complicações. Lazarus começou a documentar suas experiências em um diário, onde seus sentimentos e frustrações estavam à flor da pele. Isso tudo enquanto lidava com um colega que a assediava, o que gerou rumores estranhos sobre sua sexualidade, que não tinham nenhum fundamento, mas abalaram Stephanie, claro. E agora vocês devem estar pensando, como tudo isso se conecta com a história de John e Cherry? Bem, Stephanie nunca superou totalmente John. Eles continuaram a se encontrar de vez em quando, até mesmo depois que ele começou a namorar sério com Cherry. No final de 1984, ele chegou a levar Stephanie à festa de Natal da Data Products, onde tiraram uma foto como um casal. E ela planejou uma festa surpresa para o aniversário de 25 anos de John. Foi uma celebração cheia de entusiasmo, mas havia um detalhe que Stephanie desconhecia. John já estava em um relacionamento sério com Cherry Rasmussen. Em maio de 1985, ela registrou em seu diário um encontro com John e sua namorada Cherry, a primeira vez que conheceu sua futura rival. No mês seguinte, ao saber do noivado, Stephanie ficou profundamente abalada. Em seu diário, ela escreveu, abre aspas, não estou nem um pouco a fim de trabalhar. Descobri que John vai se casar. Minha concentração está a -10. Fecha aspas. Naquela noite, em um momento de desespero, ela acordou um colega de quarto para desabafar. Ele mais tarde comentou que nunca tinha visto chorar antes. A depressão a dominou por completo. Em seu diário, ela desabafou, abre aspas, estou verdadeiramente apaixonada por John, e o último ano realmente me destruiu. Fecha aspas. Enquanto no trabalho ela mantinha sua fachada competente e acessível, em sua vida pessoal ela estava cada vez mais obcecada por John e cega pela inveja e os ciúmes. Ela não conseguia entender como John tinha se envolvido tão rapidamente com Cherry e por que ele tinha assumido o relacionamento e o compromisso em tão pouco tempo. Não foi muito depois que Stephanie visitou John em seu apartamento, logo antes dele se mudar com Cherry. Os dois tiveram um último encontro íntimo, algo que John viria a descrever mais tarde como uma tentativa de dar a Stephanie um fechamento emocional. Embora ele não tenha contado a Cherry sobre esse encontro, os sentimentos de Stephanie por ele estavam longe de terminar. Em um dia de folga entre julho e agosto, Stephanie apareceu no local de trabalho de Cherry usando roupas provocativas. Durante essa visita inesperada, Stephanie afirmou que ela e John ainda estavam juntos e que quando o casamento deles falhasse, abre aspas, eu estarei aqui para juntar os pedaços, fecha aspas. Cherry, no entanto, foi direta e respondeu, abre aspas, seus serviços não serão necessários, fecha aspas. Ao sair, Stephanie deixou uma ameaça no ar. Se eu não posso ter John, ninguém mais terá, inclusive você. Embora Cherry não tenha relatado o incidente à segurança do hospital, ela compartilhou a situação com seu pai e confrontou John naquela mesma noite. Ele admitiu a traição, mas não tomou nenhuma providência para impedir novos contatos com Stephanie, acreditando que qualquer relação com ela já estava no passado. John e Cherry se casaram em novembro, conforme planejado. No entanto, as preocupações de Cherry com Stephanie não desapareceram. Assim que eles foram morar no condomínio, eles começaram a receber ligações estranhas e muitas ameaças. Antes de partirem para a lua de mel, eles instalaram um alarme de segurança, com Cherry escolhendo 11/23, seu aniversário de casamento, como código, uma escolha que um amigo avisou não ser prudente. No final de 1985, Stephanie parecia estar seguindo em frente, pelo menos aos olhos dos amigos. Ela começou a trabalhar meio período como segurança e começou a sair com outras pessoas. Mas em janeiro, um pedido estranho reacendeu as preocupações de Cherry. Stephanie pediu a John para encerar seus esquis. Os dois costumavam esquiar juntos antes e, apesar das objeções de Cherry, John concordou. A visita e o pedido pareceram estranhos para ela, especialmente com Stephanie vestindo roupas de treino que a deixavam super provocante. Poucos dias depois, Stephanie voltou para pegar os esquis, desta vez uniformizada e armada. E não para por aí. Em outra ocasião no mesmo mês, Cherry encontrou Stephanie na sala de estar do casal, logo após John ter saído para trabalhar.
e Cherry pediu firmemente que ela saísse, o que Stephanie obedeceu. Cherry relatou o incidente de novo ao pai, mas não a John, que continuava passando pano para a ex-ficante, e nem para a polícia, já que Stephanie era policial. Infelizmente, a ameaça era real, e Cherry foi morta no dia 24 de fevereiro de 1986. Naquela manhã, John saiu de casa no condomínio por volta das 7h20 da manhã para ir trabalhar. Cherry deveria dar uma palestra motivacional num Glendale Adventist Medical Center, mas comentou com John que talvez não fosse, por estar com dores nas costas, resultado de uma aula de aeróbica no dia anterior. John tentou ligar para casa algumas vezes ao longo do dia, sem resposta. Ele achou curioso que a secretária eletrônica não tivesse atendido, já que era um hábito deles deixá-la ligada ao sair. A irmã de Cherry, por acaso, também ligou no mesmo dia, um pouco mais tarde, e conseguiu deixar um recado. Ao meio-dia, 2 homens que a vizinha acreditava serem jardineiros entregaram a ela e ao marido a bolsa de Cherry, que encontraram perdida por ali. No comecinho da noite, quando John chegou em casa, se deparou com Cherry morta. A cena parecia um pesadelo. A polícia foi chamada e começou imediatamente a investigação. O detetive encarregado do caso, chamado Lyle Meyer, considerou várias possibilidades, mas rapidamente descartou John, o marido, como suspeito. Nels Rasmussen, pai de Cherry, e sua esposa Loretta contaram a Meyer sobre o assédio de Stephanie Lazarus. John, por sua vez, disse à polícia que ele e Cherry nunca discutiram sobre Stephanie, o que sabemos que não era verdade, mas admitiu a possibilidade de uma ex-amante ciumenta. A polícia estava focada na hipótese de roubo, especialmente porque um crime semelhante havia ocorrido na área, com um suspeito armado, possivelmente com um revólver .38, como o que disparou as balas em Cherry. Mas, para ser honesto, o crime tinha elementos atípicos para um roubo. Meyer achou estranho que ladrões roubassem um carro após o crime. Eles geralmente traziam seu próprio veículo. Seu parceiro, Steve Hooks, achou a marca de mordida incomum, já que mordidas durante lutas são mais comuns entre mulheres, enquanto a maioria dos ladrões são homens. Ainda assim, a teoria de roubo continuou de pé. A autópsia revelou que todas as balas causaram ferimentos fatais. Uma das balas estava intacta, tornando-se uma prova valiosa. Guardem essa informação, ela vai ser mais importante para frente. 15 ferimentos foram encontrados no rosto de Cherry, incluindo um hematoma do cano da arma e uma laceração no lábio, sugerindo que ela foi atingida com força. 11 dias após a morte dela, seu BMW foi encontrado por um policial, estacionado em uma rua a cerca de 3 quilômetros da casa. Estava destrancado com as chaves na ignição. Embora houvesse possíveis manchas de sangue e evidências de fibras no carro, além de impressões digitais desconhecidas, nenhuma outra pista foi encontrada. Se o carro esteve lá desde o assassinato, isso nunca foi determinado. Meyer acreditava que a localização reforçava a teoria do roubo, já que ladrões eram conhecidos por viverem na área. Em abril, um homem preso por roubo em um condomínio semelhante parecia ser o principal suspeito, mas foi descartado quando as impressões digitais não bateram. O caso não foi solucionado e permaneceu adormecido por mais de 23 anos. Em março de 2008, um detetive de Los Angeles encontrou o arquivo do caso em sua mesa e decidiu revisitar as evidências, acreditando que o roubo havia sido encenado para desviar a atenção. Novos testes revelaram que a marca de mordida no corpo de Cherry tinha sido feita por uma mulher, algo que desafiava a teoria original. O caso não foi solucionado e permaneceu adormecido por mais de 23 anos. Em março de 2008, um detetive de Los Angeles encontrou o arquivo do caso em sua mesa e decidiu revisitar as evidências, acreditando que o roubo havia sido encenado para desviar a atenção. Novos testes revelaram que a marca de mordida no corpo de Cherry tinha sido feita por uma mulher, algo que desafiava a teoria original. Esse fato, e as suspeitas levantadas pelos pais de Cherry sobre Stephanie, fez com que os detetives começassem a considerá-la como uma possível suspeita. Além disso, lembram da bala recuperada quase intacta na cena do crime? Bem, na nova investigação, os detetives souberam que Stephanie tinha uma arma reserva que tinha comprado logo que se formou oficial. Lembram que comentei também? Pois bem, era mais uma peça no quebra-cabeças da resolução do crime. Stephanie tinha seguido uma brilhante carreira policial e era muito bem-sucedida. Ela era a principal detetive de roubos de obras de arte em Los Angeles. Alguns anos depois da morte de Cherry, ela tinha se casado e adotado uma menina.
Ela parecia ter a vida perfeita. Não foi fácil para os detetives investigarem uma colega da força policial. Eles foram muito cuidadosos para que Stephanie não soubesse sobre a nova investigação. Como policial renomada, ela tinha acesso aos arquivos do caso e foi descoberto que anos antes, Stephanie tinha usado sua influência no departamento para sumir com alguns arquivos. O porquê dela nunca ter sumido com a amostra de DNA permaneceu um mistério, mas foi graças a essa prova que finalmente ela foi pega pelo que fez. Antes de acusar a colega, era preciso ter certeza. Os detetives fizeram a coleta discreta de uma amostra de DNA de Stephanie na delegacia sem que ela percebesse. E foi só após a confirmação da correspondência com a mordida que os detetives planejaram e executaram a prisão de Stephanie em 2009. Isso pegou muitos de surpresa, já que ela era uma detetive respeitada. Mas durante os mais de 20 anos, sem resolução do caso de Cherry, seus pais mantiveram a suspeita de que Stephanie era responsável pela morte brutal de sua filha. Após sua prisão, o juiz fixou uma fiança alta de mais de 10 milhões de dólares, citando a força do caso contra Stephanie. Ela nunca admitiu o crime, e sua defesa tentou mostrar como ela era uma profissional competente que tinha contribuído muito para a sociedade, inclusive fazendo trabalhos voluntários, e além da família que ela criou. Mas já era tarde. A decisão de tirar a vida de Cherry, movida pela inveja e ciúmes, levou Stephanie a julgamento em março de 2012, e mais tarde, naquele mesmo mês, ela foi condenada a 27 anos de prisão à prisão perpétua. Em 2025, Stephanie Lazarus está cumprindo sua sentença na Instituição para Mulheres da Califórnia, em Corona. E se vocês estão pensando como eu, que desperdício? Foi mesmo. Cherry perdeu sua vida. John se casou novamente com outra mulher e nunca mais viu Stephanie até seu julgamento. E Stephanie jogou fora sua vida também por uma obsessão louca, que nem mesmo o casamento e uma filha apagou. Durante a investigação, foi descoberto também pela polícia que Stephanie continuava procurando por John online, muitos anos depois do crime. Eu quis trazer este caso, já que no episódio anterior de Enredei, contei a história inspirada no livro que catapultou Agatha Christie para o sucesso e que trouxe a discussão sobre o nosso condicionamento em respeitar figuras de autoridade, como médicos, policiais, padres, etc. E como esses profissionais são pessoas que podem ter defeitos e desvios que sua posição permite assustadoramente esconder. Se Stephanie não fosse uma policial em ascensão quando o crime foi cometido, será que a investigação não teria focado bem mais na mulher que assediava e ameaçava Cherry constantemente? Vocês já conheciam este caso? Qual a opinião de vocês? Conta aqui pra mim nos comentários. Obrigada a você que ficou até aqui comigo. Espero que você tenha gostado de se enredar no caso de hoje. Continuaremos nossa jornada descobrindo pistas e desvendando mais sobre os personagens enigmáticos que são a marca registrada dos romances policiais nos próximos episódios de Enredei. Lembrem-se que este é um caso real que infelizmente destruiu a vida de uma jovem promissora e seus sonhos, logo após o casamento. Mande seus comentários, pensamentos e sugestões. Conto com vocês para me ajudar a manter a qualidade e relevância do podcast e garantir que o conteúdo seja sempre interessante para vocês. Se você gostou do episódio de hoje, por favor, compartilhe com seus amigos, poste nas suas redes sociais ou envie-o diretamente para eles. E não se esqueça de seguir o podcast em sua plataforma preferida e ativar as notificações para saber sobre os novos episódios. Se puder também, avalie e apoie através do Apoia-se. Link no site do Enredei Podcast, para que eu possa trazer episódios com mais frequência e comece a criar conteúdos exclusivos. Obrigado a todos que ouvem e apoiam o podcast Enredei. Sem vocês, isso não seria possível. Cuidem-se e até a próxima história!